Olá! Nós estamos nessa série de reflexões com o tema Boas Notícias em Tempos de Fake News. E essa série ela tem o propósito de analisar o quanto que nós precisamos redescobrir verdades que a palavra de Deus nos traz, principalmente ao redor do nascimento de Jesus. Em meio a uma cultura da pós-verdade, onde a gente já não sabe bem o que é verdade e o que é mentira, isso também vem influenciando o nosso jeito de viver a fé. Então, muitas verdades a respeito que a palavra de Deus traz pra gente, nós já não sabemos, já temos dúvidas a respeito disso. E nós queremos, então, estamos ao redor do nascimento de Jesus, olhando algumas situações e notícias que aconteceram, e dessas notícias, que boas notícias o Evangelho nos traz. E hoje nós queremos falar, então, sobre a notícia da virgem que ficou grávida. No caso, nós queremos olhar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a história de Maria e José, de modo especial essa situação de Maria, que fica grávida e que é relatado em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38, onde nós vamos principalmente falar do versículo 26 e 27. E eu quero ler para você aqui esses versículos onde está escrito o seguinte: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Bom, o nascimento de Jesus, a gravidez de Maria acontece numa situação ao qual nós podemos tirar daqui a notícia, a boa notícia, não somente de uma mulher que era virgem e engravida do Espírito Santo, mas principalmente a notícia de que Deus está no controle de todas as coisas. A boa notícia, a verdade que nos é falada através do nascimento de Jesus, principalmente da gravidez de Maria, é que Deus tem o controle de todas as coisas. E aqui nós vamos ver algumas situações que se Deus está no controle de todas as coisas, o que acontece ao redor dessa gravidez de Maria nos mostra fatos importantes sobre esse controle de Deus. Em primeiro lugar, se Deus está no controle de todas as coisas, Ele sabe o tempo certo de agir. Você vê ali no versículo 26, começando dizendo, no 6º mês. No 6º mês. E não somente nesse trecho, mas um pouquinho mais para frente, alguns versículos à frente é falado que quando o anjo Gabriel aparece a Maria, ele diz também que a Isabel estava grávida. Então ele revela a Maria que ela ficaria grávida, e para confirmar esse fato, Isabel, que já era idosa, também estava grávida de 6 meses. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o controle de Deus sobre todas as coisas é que Deus sempre faz tudo no tempo certo. Muitas vezes nós achamos e nos perguntamos, mas por que no 6º mês somente que Deus veio através do anjo Gabriel falar com Maria? Por que demorou tanto tempo para que Deus viesse falar essa situação para ela? É possível entender que se hoje também muitas vezes algumas gravidez não vingam no início, nós podemos também olhar que também naquela época era comum se esperar um pouco mais. Então um dos motivos prováveis pelo qual Deus demora um pouco para trazer essa boa notícia para Maria e falar de Isabel também, tem a ver com o fato de que havia um tempo certo de Deus agir, e também para que isso ficasse mais claro, mas talvez até mesmo fácil de Maria acreditar naquilo que o anjo estava falando para ela. E aqui nós precisamos entender que, a respeito do tempo, a Bíblia usa 2 palavras comuns, geralmente, para falar disso. Em primeiro lugar, a palavra cronos, que é a palavra que se remete à cronologia numa determinada ordem lógica de tempo e que a qual você tem um nível de controle. E a segunda palavra é kairos. Kairos é um tempo perfeito, mas que não está sob o controle de seres humanos. Kairos é um momento específico da história ao qual Deus rompe o natural e ele se manifesta a hora que ele bem entender e no momento certo. Assim a gente vê, por exemplo, na ideia de que um dia é como 1000 anos para Deus e 1000 anos como um dia para Deus. Esse tempo de Deus é relativo porque ele não está preso à nossa cronologia, ao nosso tempo de 1 hora, 60 minutos, um dia, 24 horas. Deus não está preso ao tempo.
Em segundo lugar, então, se a gente entende isso, de que Deus age sempre no tempo certo, nós vamos entender que se Deus está no controle, Ele sempre conhece os melhores caminhos. Se Deus está no controle, Ele sempre conhece os melhores caminhos. E aqui o texto diz que o caminho que Deus escolheu para fazer acontecer, para revelar a sua vontade para Maria e José, foi através do anjo Gabriel. Versículo 26. O anjo Gabriel foi enviado por Deus. Por que Deus enviou o anjo Gabriel? Por que não foi talvez de uma outra maneira, com audição? Mas Deus sempre sabe qual é a melhor forma. Deus tinha algum motivo e que provavelmente ao coração de Maria, como alguém temente a Deus, ao saber que um anjo se manifestou, como ao longo do Antigo Testamento anjos também falaram, ela iria também se sentir talvez especial para Deus, iria dar ouvidos. O fato é que nós sempre esperamos que Deus vai escolher caminhos e criamos expectativas de como Deus precisa se manifestar. Mas a palavra de Deus em Provérbios 16, versículo 1 vai dizer: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O homem faz planos, nós sonhamos, nós criamos expectativas, mas o jeito melhor de como as coisas devem acontecer é Deus quem sabe, e nós precisamos reafirmar isso. Em terceiro lugar, quando nós falamos que Deus está no controle de todas as coisas, nós precisamos entender que também Ele sabe escolher as pessoas certas. Ali no versículo 27 é dito: quem Deus escolheu para manifestar os seus planos e o seu poder? Uma virgem. Qualquer pessoa naquela época ia dizer: Deus, você é louco. Escolher uma virgem, como alguém vai acreditar numa história dessa? Como alguém vai acreditar de que Maria engravidou virgem, não teve relações com seu marido ou traiu José? Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. E nós precisamos também entender que, diante de situações na nossa vida, a gente não pode dizer quem são as pessoas certas ou erradas. Deus sabe por que motivo Ele escolheu Maria. E não era pelo fato de que ela era uma pessoa perfeita, sem pecados. Ela era uma pessoa como todos nós. Tanto é que no versículo 28 o anjo diz assim: salve agraciado, o Senhor está com você. A palavra agraciada vem da palavra graça. Isso quer dizer que o anjo saúda ela dizendo: você está recebendo um presente. Ela fica surpresa com o que vai acontecer e com a notícia que vai acontecer na vida dela, mas o anjo diz: você simplesmente recebe um presente. Você não merece, não é por quem você é, mas é simplesmente porque Deus tem um plano para a tua vida e Ele quer te usar independente de quem você é e das tuas capacidades. Quantas vezes a gente olha para pessoas à nossa volta e diz: quem é essa pessoa para servir a Deus? Ou até mesmo nós olhamos para a gente e dizemos: quem sou eu para ser usado por Deus? O fato é que, nesse texto da boa notícia do controle de Deus, é que nós temos que confiar que Ele sempre escolhe as pessoas certas. Ele sabe quem Ele está escolhendo e eu não posso julgar quem está sendo usado por Deus ou nem mesmo dizer: eu não sou capaz de ser usado por Deus. Por último, nós vamos ver que se Deus está no controle de todas as coisas, Ele cumpre, Ele sempre se ocupa dos mínimos detalhes de cada situação. No versículo 27 é dito que essa mulher estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. Geralmente José não ganha muito destaque na Bíblia. Geralmente José não é relatado como alguém importante, até porque ele morre cedo e some da história bíblica. Mas quando nós olhamos aqui para José, é dito um fato muito importante e que leva até ele ganhar um destaque maior do que a própria Maria. José era um homem que vinha da casa de Davi, ele tinha relações familiares, um vínculo familiar de sangue com o rei Davi. Mateus faz questão de destacar na genealogia do início do primeiro capítulo os nomes de todas as genealogias de todos os parentes próximos de José, até chegar em Davi para dizer: José, ele é filho de Davi, ele é parente de Davi, assim como Jesus, ele cumpre a promessa de Deus de que o Messias viria da casa de Davi. Você consegue perceber que Deus poderia talvez nem se dar a preocupação de escolher uma pessoa como José e dizer qualquer casal é suficiente. Qualquer situação aqui iria resolver, basta que Deus viesse à terra, basta que alguém engravidasse. Mas Deus se preocupa com um detalhe pequeno, mas tão importante, que era também para testificar para o povo de Israel de que aquela história era verdadeira.
de que o Jesus, aquele que queria manifestar através de tantas atitudes, tantas situações, que ele era o próprio Deus, de que ele também vinha da linhagem de Davi, do maior rei do povo de Israel. Então, queridos, você também precisa entender que, ainda que Deus tenha controle sobre o geral da história, que ele está conduzindo o mundo, Deus se preocupa com os pequenos detalhes. Deus se preocupa com as pequenas coisas que acontecem na sua vida e na minha vida. Deus está no controle das menores coisas que talvez a gente nem percebe. Mas talvez você se pergunta, mas se Deus é soberano, se Deus tem controle sobre todas as coisas, por que algumas coisas dão errado? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que Deus, no seu controle, mas na sua infinita sabedoria, ele também nos faz responsáveis pelos nossos próprios atos. Ainda que Deus tenha controle sobre todas as coisas, ele nos dá uma liberdade ética, moral, para decidir o que nós vamos fazer. Aquela liberdade que nós pedimos e que o texto bíblico de Gênesis diz que nós sonhamos em dizer o que é bom ou mal para a gente, sem depender de Deus dizer para a gente o que é bom ou mal. E aqui é esse fato. Muitas vezes nós tomamos escolhas que não são boas e nós vamos colher as consequências desses atos. E Deus permite que isso aconteça e a gente não pode botar a culpa em Deus. Em segundo lugar, eu diria também que, porque nem sempre aquilo que nós julgamos que está dando errado, de fato deu errado. Quantas situações na nossa vida, por exemplo, na pandemia, pessoas que perderam o emprego na pandemia e talvez acharam que aquilo ali era algo ruim, mas mais tarde se viu como algo bom. Então, o processo, muitas vezes, num determinado momento da história, faz parecer que algo é ruim, mas nem sempre algo que pareça ruim é necessariamente ruim. E você precisa entender isso. E por último, eu diria que, apesar dos últimos desdobramentos que a gente vê, das coisas acontecendo e que parece que não há mais solução para algumas situações na nossa vida, que o fim chegou, se aquilo que é bom, se a solução ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou no fim. Para aqueles que creem no controle de Deus e entregam o controle das suas vidas a Deus, se os problemas ainda continuam acontecendo, se o sofrimento ainda existe, é que ainda não chegou o fim. E por isso a palavra de Deus vai apontar para a ressurreição. Tanto a gente pode entender a ressurreição no sentido de que nessa terra há meios de a gente ressurgir da morte, mas principalmente a promessa de vida eterna, de que ele tem preparado a volta de Cristo, e nessa volta tudo vai ser restaurado, e aí toda a morte, todo sofrer, todo choro, tristeza, angústia, dor vai deixar de existir, e ali sim, finalmente o fim vai ser o começo de uma vida eterna, e tudo aquilo que a gente acha que de repente é ruim, novamente a gente vai poder experimentar aquela terra, aquele planeta que foi criado muito bom por Deus. Deus vai restaurar a nossa terra. Queridos, quando nós olhamos para a boa notícia, a notícia da virgem que fica grávida, nós temos a boa notícia também de que o nosso Deus tem controle sobre tudo, sobre os pequenos detalhes da nossa vida, sobre quem Ele escolhe para servir aos propósitos dEle. Nós temos a certeza de que Deus age no tempo certo. Eu espero que você consiga olhar para as histórias do Natal e sair com essa convicção. E eu quero então desejar que você possa ter um abençoado tempo de Natal, permitindo que você se lembre de que Deus está no controle dos menores detalhes da sua vida e Ele age sempre no tempo certo. Amém. Um grande abraço.